Pedi e obtereis. Uma mensagem baseada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Onde reside efetivamente o poder da prece? A prece é útil aos espíritos sofredores? Quando e de que maneira devemos orar? Que alegrias resultam da prece? O momento de oração é um dos momentos de reflexão, meditação e conexão com o plano espiritual e o religamento com Deus. Para termos sucesso em nossas orações e ela ser escutada, deve haver uma preparação. Algumas dicas que nos auxiliam ao realizar a prece. Perdoe os seus inimigos. Para estar em sintonia com Deus e o plano espiritual, é necessário estarmos na mesma sintonia que os espíritos de luz. Portanto, se nós estivermos com mágoa ou ódio no coração, nossas preces não serão ouvidas. Então, perdoemos os nossos inimigos, acalmemos e melhoremos a vibração. Abra espaço para os mentores espirituais se aproximarem de você e te escutar. Faça a oração sozinho. Ninguém precisa saber que você está orando e não há necessidade de mostrar para os outros a sua fé. Seja sincero. O seu mentor espiritual e Deus te conhecem. Eles sabem exatamente sobre o seu jeito e o modo de falar. Então, não há necessidade de usar palavras difíceis ou se portar diferente do que você é. A única necessidade de todas as orações é que transmita amor e humildade. Essas são algumas dicas básicas para você melhorar as suas orações. Mas sabemos que não existem regras. A conexão com o plano espiritual, dependendo da sua evolução, pode ser constante. Então, todas as vezes que você sentir a necessidade de falar com os mentores, fale. Peça auxílio, paciência e que não lhe falte amor. Se conquistarmos isso, as coisas em nossas vidas começarão a fluir melhor. Consequentemente, as dificuldades irão diminuir. Lembremos que Deus não faz milagres e nunca irá nos dar as coisas sem nenhum esforço nosso. Então busquemos nos melhorar constantemente, pedindo forças e coragem para aguentar todas as provas necessárias e resignação para aceitá-las com gratidão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, temos o seguinte trecho do capítulo Pedi e obtereis. Qualidades da prece. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás no céu, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que estás no céu, também não vos perdoará os pecados. A eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Deste parágrafo, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é bom para nós. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos. Ação da prece e transmissão de pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto ou pedido um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora.
a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam ao mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. A maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Inútil pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhes que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos: não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tende lembrado que, de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. O Livro dos Espíritos nos traz, na questão 659, a seguinte pergunta: qual o caráter geral da prece? E eles nos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Voltando às nossas questões do início da mensagem, vamos ver as respostas propostas. Onde reside efetivamente o poder da prece? O poder da prece está no pensamento. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece é útil aos espíritos sofredores? Sim, as preces lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados e menos infelizes se sentem. Além disso, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que a prece pode não só aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Quando e de que maneira devemos orar? Além das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, a prece pode ser dita em qualquer momento. Quanto à maneira de orar, devemos fazê-lo com humildade, agradecendo a Deus por todos os benefícios que temos recebido. A prece de pedido deve limitar-se às graças de que necessitamos realmente, sendo inútil, porém, pedir ao Senhor que nos abrevie as provas, que nos dê alegrias e riquezas. Com efeito, devemos rogar ao Pai que nos conceda os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé, e, sobretudo, a força que nos permita melhorar-nos a cada dia. Que alegrias resultam da prece? A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estaremos com Deus. Avancemos pelas veredas da prece e ouviremos as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos.
São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos nossos bosques. Por entre que delícias não caminharemos. Nossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida, entre ela por todos os nossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Carreguemos, como Cristo, a nossa cruz e sentiremos as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro inflamante. Chegando ao final da nossa mensagem de hoje, convido a todos para realizar uma prece ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo guardião, retirada da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Oremos. Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-me. Que assim seja. Fiquem todos em paz e até uma próxima oportunidade.